Vereador Luiz Antônio fala do requerimento onde solicita uma audiência pública com o diretor do Hospital Regional de Limoeiro e também das ambulâncias do SAMU aqui em Limoeiro, TV Limoeiro e Web Notícia Web TV. Boa tarde. Boa tarde, Jair, TV Limoeiro, ao nosso amigo Júnior do Web Notícia. Olha, Jair, nós estamos muito preocupados com a situação do Hospital Regional Zé Fernando Salsa. Apresentei um requerimento e pedi hoje ao presidente da Câmara que ele agilize essa audiência pública, né, sobre o Hospital Regional de Limoeiro, sobre a saúde de Limoeiro. O nosso hospital se encontra numa situação muito crítica, né, é uma preocupação muito grande da população de Limoeiro, uma vez que nós estamos aí com essa epidemia aí agora, essa pandemia, já não é mais uma epidemia, é uma pandemia, né, do coronavírus, e nós estamos muito preocupados porque o Hospital Regional de Limoeiro, além dos problemas que já vinha tendo, né, a gente sabe que o Hospital Regional de Limoeiro não tem UTI. E, uma vez detectado um paciente com o problema do coronavírus, ele tem que ser internado em UTI. Isso foi muito claro e muito bem explicado, né, pelos infectologistas e pelos médicos dessa área em todo o Brasil e no mundo. Então, o nosso Hospital Regional de Limoeiro não tem UTI. Para você chegar eu vi um médico falando, né, um grande infectologista de São Paulo, dizendo que ele está preocupado exatamente com as periferias, com os locais mais pobres do nosso país. Porque nós sabemos que os grandes hospitais das capitais, que os hospitais particulares, esses hospitais, eles têm estrutura. Mas tem estrutura para atender o quê? As pessoas que têm plano de saúde, as pessoas que têm, vamos dizer, recursos, né, que têm dinheiro. E a pobreza, como é que fica nisso? Então, a minha preocupação é que hoje o Hospital Regional Zé Fernando Salsa, eu venho falando isso há mais de um mês, nós estamos aí com o hospital numa situação de desespero. O hospital não conta com medicamento, o hospital não tem ambulância, o hospital não tem insumos, não é? A situação de aparelho, por exemplo, aparelho respiratório. Como é que você vai tratar de um doente com o coronavírus, né, se você não tem nem outros medicamentos para tratar de outras doenças muito mais simples? O Hospital Regional de Limoeiro, nesse final de semana agora, nós tivemos um problema sério aqui. Um jovem que se acidentou numa moto, ele ficou 3 horas esperando pela ambulância do SAMU de Carpina para vir socorrê-lo aqui e levá-lo para Recife. Por quê? Porque as 2 ambulâncias do SAMU, né, que servem a Limoeiro, essas ambulâncias não puderam fazer o transporte desse rapaz porque não fizeram a manutenção nas ambulâncias. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Manutenção de um carro, manutenção de uma ambulância tem que ser feita prioritariamente. Isso tem que se dar prioridade. Ficou o jovem aí 3 horas esperando por uma ambulância do SAMU de Carpina. Oi, por que a ambulância de Carpina faz a manutenção e a de Limoeiro não tem a manutenção? Então a gente tem que se preocupar, meus amigos de Limoeiro, com tudo isso. Quem deveria cobrar isso, quem tem o dever e a obrigação de cobrar isso ao governo do estado, essa melhoria do Hospital Regional Zé Fernando Salsa, quem tem que fazer isso é o político que está à frente da gestão do município de Limoeiro, cidadão chamado João Luiz, prefeito da nossa cidade. Ele não move uma palha, fica aí baixando decreto sobre coronavírus. Prefeito, vá ao hospital, se preocupe, veja a situação do hospital que a gente vem falando. Os funcionários do hospital vêm clamando, vêm pedindo, a população de Limoeiro está abandonada, prefeito. Você é do lado do governador Paulo Câmara. Quem tem a obrigação de cobrar o governador é você, principalmente, que fez ele governador, que ajudou ele, que vive do mesmo partido dele. A gente fala, a gente denuncia, nós denunciamos, eu como vereador, não tenho condições de fazer mais do que isso aí, de cobrar, de defender a população. Não é? Então, eu faço esse apelo aqui, que o governo do estado possa, junto com a regional de saúde, junto com o diretor de hospital, ver as condições em que se encontra esse hospital.
porque infelizmente a situação é muito grave. E Deus nos livre, aqui eu apelo para o Papai do Céu, Deus nos livre que essa pandemia chegue muito forte à nossa cidade. Porque se chegar vai ser um verdadeiro desmantelo. Eu não estou pregando aqui o pânico não, mas estou dizendo as coisas, a verdadeira realidade. Porque nós não temos hospital em Limoeiro em condições de tratar, não é, nenhum paciente atingido pelo coronavírus. Infelizmente, essa é a realidade. E eu fico preocupado e a gente tem que falar aqui, e o local é a tribuna da Câmara. Não é? A gente não tem uma ambulância do SAMU para fazer um socorro, imagina o restante. Então, a todos vocês de Limoeiro, eu quero dizer que eu estou aqui na tribuna da Câmara, eu não me canso de falar, não vou deixar vamos dizer, cobrar das autoridades a sua parcela de responsabilidade. E nesse momento em que nós estamos vivendo com muita gravidade no nosso Limoeiro, em Pernambuco, em nosso país, aí é que é a hora de se cobrar, não é, aos gestores públicos, aqueles que são responsáveis pela condução da saúde, da educação e de tudo mais. Não é? Nós estamos sabendo aí que as escolas vão suspender as aulas. Eu faço um apelo aqui ao prefeito, que ele, já que as crianças não vão ter mais aulas, os adolescentes, as creches, que ele pelo menos pegue essa merenda e atenda as crianças. Não vão ter aula, mas tem a merenda para que essas crianças possam se alimentar. Porque essas escolas da periferia, a gente sabe que essas crianças vão, muitas delas, para a aula, sem ter feito a primeira alimentação do dia. Eles vão, muitas vezes, para ter uma merenda de boa qualidade. Então, eu espero que, nessa decisão que se tome aí, não se deixe as crianças também em casa, que se arranje uma maneira dessa merenda ser ou distribuída, entregue às famílias, ou que essa merenda ela seja produzida e que seja entregue às crianças na escola. Então, é mais um apelo que eu faço à gestão do município, dentre outras coisas, não é, nesse período agora em que a gente está vivendo esse grande e sério problema do Hospital Regional de Limoeiro e dessa pandemia que está aí a olhos vistos, e que a gente tenha, vamos dizer assim, um prejuízo menor se as autoridades competentes fizerem o dever de casa como deve ser feito.